cidade industrial no século XIX? Faremos uma viagem agora. Vem com a gente! A cidade industrial foi formada no final do século XIX. Alguns fatores influenciaram a conformação das cidades nessa época. Esses fatores são o aumento da população através da diminuição do índice de mortalidade. A causa desse índice de mortalidade é causado pela melhoria da higiene pessoal, a melhoria de instalações e equipamentos públicos, de moradias, do progresso da medicina e melhor organização dos hospitais. Teve o avanço tecnológico, que permitiu um aumento na população de bens e serviços pela agricultura, indústrias e atividades terciárias, que resultou também no crescimento da população. Esse crescimento da população vai resultar na maior necessidade de bens e serviços, melhor qualidade de aumento da quantidade dos produtos e serviços e melhoria da qualidade de vida da população. O aumento demográfico e as transformações na produção influenciaram na redistribuição dos habitantes no território. Após o aumento demográfico, os camponeses tornam-se operários das indústrias e transferem para as proximidades de seu local de trabalho. Essas proximidades de seu local de trabalho se resultam em duas fases. A primeira, próxima aos cursos d'água. A segunda, próxima às minas de carvão. Mas a partir de 1769, com a criação da máquina a vapor, as indústrias podem se instalar em qualquer lugar. Assim, as fábricas passam a se localizar nos centros urbanos, em rápido desenvolvimento ou próximas às cidades existentes, contribuindo para o crescimento da população. Desenvolvimento nos meios de comunicação, estradas, canais navegáveis, ferrovias, navios a vapor, tudo isso possibilitou uma maior mobilidade de pessoas e mercadorias. A rapidez com que ocorreram estas transformações não permitiu que chegasse a um equilíbrio estável. Assim, os problemas não são resolvidos definitivamente e apenas por um período de tempo. O governo passa a vender os terrenos de propriedade pública, que são comprados pela classe dominante na intenção de aplicar no campo imobiliário de liberdade da iniciativa privada. A especulação imobiliária começa desta forma a causar seus efeitos. O trabalhador que só ganhava no mínimo a sua sobrevivência gastava parte do seu salário com os aluguéis, que era de péssima qualidade, para o seu proprietário tivesse o maior lucro possível. O rápido crescimento das cidades modificou sua configuração, alterando o núcleo já existente, transformando em um centro e formando uma nova faixa construída ao redor desse centro, a periferia. Até então, a cidade era mensurável. Agora, possui mais limites precisos e se modifica a uma velocidade muito maior. Perde, assim, uma de suas principais características, a de ser um ponto referência por sua estabilidade e ritmo lento. Várias construções históricas são abandonadas, como conventos e palácios. Seus espaços foram subdivididos para abrigarem a população operária. Até mesmo as antigas áreas verdes, como os jardins dos palácios e os hortos, são ocupados por novas construções. A periferia era um território ainda não formado, livre, onde poderiam acontecer várias iniciativas independentes, como bairros de luxo ou pobres, indústrias ou depósitos. E em um determinado momento, essas iniciativas unem-se e em um tecido compacto que não foi previamente planejado. Na periferia, as classes sociais tendem a se isolar, em bairros destinados a classes homogêneas. Este núcleo, o centro, possui uma forma estabelecida em alguns casos. Já na Idade Média, com ruas estreitas e tortuosas, casas pequenas e onde se encontram seus principais monumentos, palácios e igrejas, esta estrutura não consegue abrigar o tráfego e a população sempre crescente da cidade industrial. Essa situação leva as classes abastadas a abandonar o centro e ocuparem a periferia. O núcleo central passa a ser ocupado pelas classes mais pobres. Os mais pobres moram em edifícios de muitos andares, construídos um ao lado do outro, onde esse objetivo as casas coladas umas nas outras é para aproveitar os espaços.
E as ruas é o local onde corria esgoto a céu aberto e as pessoas e animais transitavam. Na primeira metade do século XIX, os problemas da cidade industrial são tantos e tão profundos que não se sabe ajustar à realidade da situação ideal. Surgem duas formas de intervir e pensar essa cidade. Primeiras tentativas localizadas de intervenção e utopias urbanas. As residências com jardim, antes restritas ao rei e à nobreza, agora passam a ser acessíveis também aos ricos e à média burguesia. Assim, o grau de independência das casas se tornou proporcional ao nível de riqueza do proprietário. A nova paisagem da cidade industrial é uma nova cidade cristã em 1440 e em 1480. O edifício residencial parisiense em 1853. As condições dos inquilinos nos diversos andares do edifício. A família do porteiro no andar térreo, o casal de ricos burgueses que se aborrecem no primeiro andar. A família burguesa média que vive um pouco mais apertada no segundo andar. Os pequenos burgueses no terceiro e, por fim, os pobres e os artistas no sótão. A cidade e as formas urbanas do século XVIII e início do século XIX, o período de embate na industrialização e de forma de crescimento demográfico, houve modificações nas cidades e a sua adaptação à necessidade de infraestrutura, equipamentos, habitação e novas existências espaciais. Por volta de 1830, a Europa é atingida por uma epidemia de cólera. Só assim, os governantes tomam consciência da situação precária das cidades. Mas foi preciso mais alguns anos para se instituir a primeira lei sanitarista na Inglaterra, que aconteceu em 1848. Já na França, só em 1850 e depois nos outros países da Europa. Começam a surgir propostas políticas e posteriormente urbanísticas visando modificações sociais e das condições habitacionais. Tentativas de diminuir a dualidade da cidade, campo produzido pela sociedade tradicional através de uma nova forma de morar, intermediária entre a cidade e o campo. Continuidade do urbanismo clássico, barroco, período napoleônico em que a utilização do arsenal da composição barro é colocado a serviço do poder imperial e dos monarcas europeus. A quadrícula, a geometria e o traçado regular são abundantemente utilizados, sistemizados e melhorados. O quarteirão torna-se um processo sistemático, servindo para organizar os novos loteamentos. Com o desenvolvimento militar e os novos armamentos, o teatro da guerra se desloca para as batalhas de campo. As muralhas perdem sua utilidade original, ao mesmo tempo, o crescimento da cidade se espalha para fora das muralhas, elas vão ser destruídas, as áreas liberadas serão usadas para a construção de anéis viários envolventes em Viena.